Eu soube do casamento do meu irmão pelo grupo da família. Não por um telefonema, nem por uma mensagem direta, mas por uma foto tremida enviada pela minha mãe, com um coração vermelho e a legenda: "O grande dia está chegando". Na imagem, ele aparecia abraçado à noiva, ambos sorrindo diante de um bolo de noivado coberto de flores brancas. No fundo, reconheci a sala da casa onde cresci. Reconheci cada detalhe, menos um. Eu não estava lá. Fiquei olhando para aquela imagem por um tempo, como se pudesse encontrar algum erro, algum indício de que era apenas um ensaio, uma comemoração qualquer, e não o anúncio de algo que eu não teria o direito de fazer parte. Esperei que alguém comentasse, que me marcassem, que mencionassem meu nome, mas os minutos passaram e o grupo se encheu de corações, de elogios, de promessas de estar presente. E eu fiquei ali, em silêncio, com o celular na mão e o uniforme ainda impecável no corpo, recém-saída de uma reunião no quartel. No início, achei que era um engano. Talvez o convite estivesse a caminho. Talvez o correio tivesse se atrasado. Talvez minha mãe fosse me ligar à noite. Passei o fim de semana tentando não pensar nisso, me concentrando nos relatórios e nas novas designações que o comando havia repassado. Mas a dúvida voltava como uma gota d'água caindo em ritmo constante. Discreta, porém impossível de ignorar. Na segunda-feira, durante o almoço, decidi perguntar diretamente ao meu irmão. Liguei para ele com a mesma calma que aprendi a manter em operações reais, onde a emoção atrapalha mais do que ajuda. Ele atendeu rindo, parecia distraído, e demorou alguns segundos até lembrar de me cumprimentar. "E aí, Major? Tudo certo por aí?" Disse com aquele tom de quem usa o apelido militar como se fosse uma piada particular. Respondi que sim, e fui direta. Vi as fotos do casamento. Acontece quando? Houve um silêncio. E do outro lado, ele soltou uma risada leve, meio nervosa. "Ah, então, sobre isso, a gente achou melhor fazer algo mais íntimo, sabe? Só família mesmo. Só família." Essas duas palavras caíram como um disparo seco. Eu respirei fundo, esperando que ele percebesse o que tinha acabado de dizer, mas ele continuou. "E olha, não é nada pessoal, tá? É só que, às vezes, você traz aquele seu jeito de quartel pra tudo. E esse tipo de clima militar, sabe como é? Não combina muito com festa. A gente só quer um dia tranquilo, sem drama." Ele disse isso com tanta naturalidade que por um segundo achei que estava sonhando. Drama. Era assim que ele via meus anos de serviço, as noites sem dormir, as perdas que testemunhei, as vezes em que segurei a mão de colegas feridos enquanto helicópteros evacuavam áreas de conflito. Para ele, aquilo tudo era drama. Não me defendi, nem precisei. Apenas respondi: "Entendido. Boa sorte então." E desliguei. Naquela noite o quartel estava silencioso. O som distante de uma corneta ecoava de outra ala, e o vento fazia bater a bandeira que tremulava no pátio. Caminhei até a janela do meu alojamento e fiquei ali, parada, olhando o horizonte, lembrando das vezes em que o mesmo irmão me escrevia cartas quando eu estava em missão. Ele dizia que sentia orgulho, que contava aos amigos que tinha uma irmã militar. Agora, parecia que esse orgulho tinha prazo de validade. Passei a semana em silêncio. Não comentei com ninguém, nem mesmo com minha amiga de farda, que sempre percebia quando algo me incomodava. Mas à medida que os dias passavam, as mensagens da família no grupo aumentavam. Escolha de vestidos, flores, música, buffet. Cada detalhe era compartilhado, menos a minha presença. No sábado, minha mãe finalmente me ligou. A voz dela soava hesitante. "Filha, não fica magoada, tá? Seu irmão é meio impulsivo." "Magoada?" interrompi. "Não, mãe. Ele só deixou claro o que sempre esteve nas entrelinhas." Do outro lado, ela suspirou. "Você sabe como ele é. Não leva pro lado pessoal." Mas era pessoal. Sempre foi. Desde o dia em que decidi seguir carreira militar, ele me olhava como se eu tivesse traído um destino familiar, como se ter escolhido o uniforme fosse um desafio à fragilidade dele. E talvez fosse. Na manhã seguinte, vesti minha farda para uma cerimônia no batalhão. O espelho refletia minha postura firme, o cabelo preso com precisão, o brilho discreto das condecorações. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti o peso do isolamento. Servir ao país nunca me incomodou. Ser esquecida pela própria família, sim. Quando a cerimônia terminou, o comandante me chamou de lado.
Major, ouvi dizer que recusou o convite do casamento do irmão. Disse, em tom neutro. Demorei um instante para responder. Na verdade, comandante, o convite nunca veio. Ele assentiu lentamente e, por um segundo, achei que fosse me consolar. Mas ele apenas colocou a mão em meu ombro e disse: às vezes, o reconhecimento vem de onde a gente menos espera. Naquele momento, não entendi o que ele quis dizer. Só muito tempo depois, olhando o mar em um dia que mudaria tudo, é que percebi o sentido daquela frase. Mas naquela noite, sozinha no alojamento, tudo o que fiz foi dobrar minha farda com cuidado e guardá-la. Eu ainda não sabia, mas aquele silêncio, o mesmo que meu irmão confundiu com submissão, estava se transformando em estratégia. E o que ele me negou por orgulho, eu aprenderia a construir com honra. Nos dias seguintes, o casamento do meu irmão virou um eco constante dentro do quartel. Não porque alguém o mencionasse. Lá, ninguém sabia. Mas porque o silêncio me fazia lembrar de tudo o que ficou não dito. Era curioso como, mesmo cercada de vozes, comandos, passos ritmados e metal batendo em metal, eu só ouvia uma frase na minha cabeça: não traga seu drama de exército pra cá. Aquilo voltava como um mantra torto, uma ferida invisível que se abria cada vez que eu via alguém rir, cada vez que o rádio anunciava uma nova missão. Meu alojamento ficava nos fundos da base, perto do pátio onde o pessoal do turno noturno fazia a troca da guarda. À noite, o som das botas contra o chão me lembrava que ali ninguém precisava me convidar para pertencer. Eu tinha conquistado aquele espaço com anos de suor, disciplina e silêncio. Mas o que me doía era saber que o mesmo esforço que me fez respeitada entre oficiais me tornava uma estranha dentro da minha própria família. Naquela semana, o comando designou uma inspeção surpresa em nossa unidade. Eu era responsável pelo planejamento logístico, o tipo de função que exige frieza e atenção ao detalhe. E talvez por isso eu tenha mergulhado de cabeça no trabalho, como quem tenta esconder feridas sob uniformes bem passados. Às vezes, entre um relatório e outro, o olhar escapava para a pequena moldura sobre a mesa, uma foto antiga, de mim e meu irmão ainda crianças, vestidos de fantasia, ele de astronauta, eu com um chapéu improvisado de policial feito de papelão. Naquela época, ele dizia que eu seria a heroína da família. E eu acreditava, mas o tempo tem um jeito cruel de esfriar as palavras. Depois que entrei na academia militar, ele começou a se afastar. Primeiro foram as piadas. Vai mandar prender o pai agora, major? Ou vai me dar ordem de marcha na ceia de Natal? Eu ria. Fingia não me importar. Depois vieram os convites que sumiam, os almoços de domingo apertados demais para me incluir. E, finalmente, o que restou. O silêncio confortável de quem decide te esquecer. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Filha, ele quer que você entenda que foi melhor assim, disse com a voz hesitante. Sabe, para evitar climão, essas coisas de uniforme, discurso, emoção... Emoção? Perguntei, num tom calmo demais até para mim. É disso que ele tem medo? De eu sentir algo? Do outro lado, o silêncio dela me deu a resposta. Desliguei o telefone devagar, apoiando o fone na mesa como quem deposita um peso. Naquele momento, compreendi que o problema não era o exército, nem o uniforme, nem as histórias que eu trazia. O problema era o espelho. Minha presença lembrava ao meu irmão o que ele nunca teve coragem de ser. Alguém que enfrenta o medo, que não recua quando a vida grita. Nos dias seguintes, os preparativos do quartel se intensificaram. A base receberia uma comitiva internacional, e o comandante confiou a mim a tarefa de coordenar o cerimonial. Eu aceitei com a mesma compostura de sempre, mas algo dentro de mim havia mudado. Pela primeira vez, percebi que eu estava gastando energia tentando provar meu valor a pessoas que jamais entenderiam o que significava servir. Na noite anterior à visita, fiquei sozinha no pátio. O vento batia forte, levantando a poeira do chão e fazendo o mastro da bandeira ranger. Fechei os olhos e respirei fundo. Era o mesmo vento que eu sentia quando desembarcava em áreas de conflito. O mesmo som metálico que antecedia o silêncio pesado de um amanhecer em campo. Naquela hora percebi. O que eu mais temia não era a rejeição da família. Era continuar tentando ser aceita por eles. O casamento aconteceu 2 dias depois. Eu soube porque as redes sociais não me deixaram esquecer. As fotos apareceram como facas disfarçadas de lembranças.
Minha mãe sorrindo ao lado da noiva, tios dançando, primos brindando com champanhe. Nenhum vestígio de que um membro da família servia há 15 anos ao exército brasileiro. Nenhum sinal de reconhecimento, nem uma menção de ausência. Era como se eu nunca tivesse existido. Passei a madrugada de plantão, revisando documentos e supervisionando o retorno de uma equipe que vinha do interior. Às 4 da manhã, enquanto o resto da base dormia, eu ainda estava na sala de comunicações, cercada de monitores, café frio e uma sensação amarga de deslocamento. Não era cansaço. Era a constatação de que, por mais que eu fizesse tudo certo, ainda seria a peça que não se encaixa. Na semana seguinte, houve uma pequena confraternização na base. Era aniversário do sargento mais antigo do batalhão, e todos contribuíram com algo. Um bolo improvisado, refrigerante morno, risadas sinceras. No meio daquele pequeno caos organizado, percebi algo simples. Ali, entre colegas de farda, ninguém se importava com meu passado, nem com meu sobrenome. Só com a pessoa que estava ao lado deles quando as coisas apertavam. Depois que a festa terminou, sentei sozinha na varanda do alojamento. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e o som distante do mar se misturava com o farfalhar das árvores. Pensei no meu irmão, provavelmente dormindo ao lado da esposa nova, satisfeito com o mundo que havia escolhido. Pensei na minha mãe, tentando fingir que estava tudo bem, e pensei em mim, uma mulher que aprendeu a sobreviver sem plateia. Na manhã seguinte, ao chegar no gabinete do comandante, encontrei sobre a mesa um envelope pardo com meu nome em letras maiúsculas. Dentro, havia uma carta de recomendação e um convite oficial. O exército estava organizando uma homenagem a veteranos aposentados e queriam que eu coordenasse o evento. Seria uma cerimônia simples, à beira-mar, em uma praia desativada próxima à base. No rodapé do ofício, havia uma frase do comandante escrita à mão. Reconhecimento nem sempre vem de onde esperamos, major, mas ele sempre chega. Demorei alguns minutos para processar. Era como se o universo tivesse respondido de forma discreta e elegante ao silêncio do meu irmão. Naquela noite, sentei na cama do alojamento e abri meu caderno de anotações. Escrevi no topo da página: Cerimônia de honra, Praia de São Vicente. Abaixo, comecei a rascunhar ideias. Eu não queria apenas um evento protocolar. Queria algo verdadeiro. Algo que lembrasse ao país, e talvez a mim mesma, o valor dos que foram esquecidos. Fechei o caderno e fiquei olhando para a parede branca por longos minutos. Senti uma mistura estranha de dor e propósito, como se finalmente estivesse transformando a ferida em força. Enquanto o quartel dormia, eu percebia que algo dentro de mim estava despertando. E sem saber, aquele seria o primeiro passo para o evento que mudaria minha vida, e que, em poucas semanas, mostraria a todos que o silêncio de uma militar vale mais do que qualquer aplauso de salão. O dia do casamento chegou como qualquer outro, mas o silêncio parecia diferente naquela manhã. O céu estava cinza, abafado, e até o toque da corneta de alvorada soou mais lento do que o normal. Eu já sabia que seria um dia difícil, não pelo evento em si, mas por tudo o que ele simbolizava. Era o primeiro grande momento da minha família, do qual eu estava oficialmente excluída. Nenhum convite, nenhuma mensagem de última hora, nenhum "você tem certeza que não quer ir?" Nada. Apenas o eco de um afastamento que começou pequeno e agora era absoluto. Enquanto os outros oficiais tomavam café no refeitório, eu permaneci no alojamento, lendo o cronograma da cerimônia dos veteranos que começava a tomar forma. A ideia havia crescido rápido. Eu já tinha uma lista preliminar de homenageados, alguns contatos da Marinha e da Aeronáutica, e até o esboço de uma programação. Mas naquele momento, nada conseguia desviar o pensamento das imagens que inevitavelmente viriam. Meu irmão de terno, minha mãe de vestido novo, todos sorrindo para fotos que jamais veria de perto. Por volta do meio-dia, uma chuva fina começou a cair. Senti um alívio estranho, como se o céu estivesse fazendo por mim aquilo que eu não podia, esfriar a euforia do mundo lá fora. Passei a tarde revisando relatórios, limpando o armário, arrumando cada dobra da farda como quem tenta organizar também o que sente por dentro. Às 19 horas o celular vibrou. Era uma notificação automática.
O nome do meu irmão aparecia em uma nova publicação marcada por dezenas de corações. Contra o impulso, abri. Lá estava ele, sorrindo no altar. A noiva de vestido rendado, a igreja cheia, os padrinhos alinhados. Entre as fileiras, rostos conhecidos. Tios, primos, vizinhos de infância. Nenhum espaço vazio. Nenhum sinal de que alguém havia sentido falta da irmã mais velha. A militar que sempre acreditou que família era missão também. Rolei a tela devagar, e uma foto específica me prendeu o olhar. Minha mãe, emocionada, enxugando as lágrimas enquanto o casal trocava votos. Eu conhecia aquele lenço branco nas mãos dela. Foi presente meu, trazido de uma missão humanitária no exterior. Ela o usava no casamento do filho, mas sem sequer lembrar de quem o deu. A ironia doía, mas não do tipo que sangra. Era a dor quieta de quem já não espera ser lembrado. Peguei meu casaco e saí do alojamento. O vento úmido batia no rosto, e o pátio estava vazio, iluminado apenas pelos refletores altos. Sentei no degrau da escada, fechei os olhos e deixei que o som da chuva preenchesse o que faltava. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de chorar. Mas não chorei. O choro é barulho, e eu estava aprendendo a ser silêncio. Lá dentro, o rádio da base transmitia uma música suave, provavelmente de algum soldado que esquecera o aparelho ligado. A melodia se misturava ao som da chuva, e por alguns minutos, aquele quartel frio virou um refúgio. Pensei em quantas vezes o dever me afastou de casa. Aniversários, formaturas, natais. Quantas vezes escolhi servir quando podia ter descansado. E agora, quando eu finalmente estava por perto, era a casa que não me queria. Mais tarde, fui até o alojamento feminino. Algumas colegas estavam de folga, outras assistiam a um filme velho na televisão. Uma delas, a sargento Cláudia, me ofereceu um café. "Tá tudo bem, major?" perguntou. Sorri, como se o sorriso fosse parte da farda. "Tudo certo, sargento. Só mais um dia normal de serviço." Ela assentiu, mas eu vi em seus olhos que não acreditou. Voltei para meu quarto e tirei o casaco encharcado. Na mesinha ao lado da cama, o caderno onde eu planejava o evento à beira-mar ainda estava aberto. Peguei a caneta e comecei a escrever sem pensar muito. Cerimônia ao pôr do sol, bandeiras, discursos curtos, músicas que falem de saudade, não de glória. As palavras fluíam como se o que me faltava no peito pudesse se transformar em estrutura, logística e propósito. Por volta das 22 horas, ouvi fogos ao longe. Devia ser o casamento. O som ecoava fraco até a base, uma sequência ritmada de explosões que contrastava com a serenidade militar. A cada clarão distante no céu, eu imaginava as risadas, o brinde, as promessas. Pensei no meu irmão, no momento exato em que ele deve ter dito sim, e me perguntei se, em algum ponto, ele pensou em mim. Levantei, vesti a jaqueta e fui até o refeitório pegar um copo de café. Lá dentro, só o segurança noturno, um soldado novo, estava acordado. Ele olhou para mim com respeito e disse: "Senhora, tá de plantão hoje?" Balancei a cabeça. "Não oficialmente, mas acho que sim." Ele riu sem entender. Voltei ao pátio e fiquei olhando o reflexo das luzes na água da chuva. O quartel tinha um tipo de paz que as festas de família nunca tiveram. Ali, ninguém precisava provar nada a ninguém. Não existiam preferências, só funções. Não existiam julgamentos, só resultados. Era um tipo diferente de pertencimento, frio, mas honesto. Peguei o celular de novo. As fotos do casamento continuavam aparecendo, agora com legendas como "O dia mais lindo das nossas vidas" e "Família unida é tudo." Por um instante senti uma pontada de raiva, mas logo percebi que não era raiva. Era apenas distância. Eles falavam de família unida, mas excluíram o único elo que, por anos, sustentou tudo em silêncio. Apaguei o aplicativo e deixei o telefone sobre a mesa. No lugar das notificações, escolhi o som do mar que vinha de longe. Eu sabia que a praia onde aconteceria a cerimônia ficava a poucos quilômetros dali, deserta à noite, com o vento cortante e o barulho das ondas batendo contra as rochas. Tive vontade de ir até lá, mas me contive. Em vez disso, fechei os olhos e imaginei o que seria aquele dia,
veteranos de uniforme branco, bandeiras tremulando sob o pôr do sol, famílias inteiras se reencontrando. E eu, ali, finalmente pertencendo a algo que fazia sentido. Deitei, mas o sono não veio. Passei horas acordada, pensando em como o desprezo às vezes é o maior motivador que existe. Eles me tiraram do casamento, mas me deram uma causa. Me negaram um assento à mesa, mas me lembraram que meu lugar sempre foi em pé, firme, pronta, olhando adiante. Quando o sol nasceu, o quartel começava a se mover de novo. Levantei, arrumei a cama com o mesmo cuidado de sempre e fui ao espelho. Havia olheiras, sim, mas também algo novo no meu olhar. Determinação. O tipo de olhar que não busca aprovação. Enquanto prendia o cabelo em um coque, pensei em uma frase que meu instrutor me disse no primeiro dia de formação. A solidão de um soldado não é castigo, é farda invisível. E naquela manhã, vesti essa farda com orgulho. Aquele seria o último dia em que choraria por não ter sido convidada. O próximo passo não seria sobre o que me tiraram, mas sobre o que eu ainda podia construir. A partir dali, o casamento do meu irmão deixava de ser um fim e virava o início do que, sem saber, se tornaria o evento mais marcante da minha vida. Durante os dias que se seguiram ao casamento, o quartel parecia mais silencioso do que o normal. Talvez fosse eu quem estava diferente. Os sons que antes faziam parte do cotidiano, o tilintar dos cintos, o eco das botas no corredor, o rádio emitindo ordens, agora pareciam distantes, quase irreais. Eu me movia no automático, cumprindo funções, assinando relatórios, respondendo e-mails, mas uma parte de mim operava no modo ausente, como se estivesse em outro tempo. Era a parte que ainda insistia em entender por quê. Por que meu irmão teve tanto medo de me ver lá? Por que o simples fato de eu usar uma farda se tornou motivo de vergonha? Numa noite especialmente fria, decidi escrever. Não por necessidade de resposta, mas porque eu precisava tirar aquilo de dentro de mim antes que virasse pedra. Abri o caderno onde anotava os detalhes do evento dos veteranos e virei uma folha nova. No topo, escrevi: para o meu irmão. A caneta parecia pesar mais do que o normal. Comecei devagar, com frases simples. Você me disse para não levar meu drama de exército ao seu casamento. Mas o que você chama de drama, eu chamo de vida. Eu não trouxe guerra para casa. Eu trouxe histórias. Eu não trouxe arrogância. Eu trouxe cicatrizes que ensinam. Você diz que quer paz, mas talvez nunca tenha aprendido que a paz custa caro, e alguém precisa pagar o preço por ela. Parecia fácil escrever no começo, mas quanto mais eu colocava no papel, mais o nó na garganta apertava. Escrevi sobre as madrugadas em que dormi em hospitais de campanha, sobre os companheiros que nunca voltaram, sobre as vezes em que o medo quase me paralisou, mas eu segui mesmo assim. Falei também da solidão que acompanha quem serve. Não a solidão física, mas a moral. A de saber que muitos aplaudem a bandeira, mas poucos entendem quem a carrega. Você me disse que queria um dia tranquilo. Eu também queria. Queria um dia de tranquilidade, sem ter que explicar por que decidi servir. Queria um almoço de domingo, onde eu não fosse o assunto desconfortável. Queria olhar para você e ver o irmão que segurava minha mão no portão da escola, não o homem que tem vergonha de mim. As palavras saíam em ritmo acelerado, como se tivessem esperando anos para existir. No final, respirei fundo e escrevi a última linha. Eu te perdoo, mesmo que você nunca peça perdão, porque a dor de ser esquecida não pode ser o que define quem eu sou. Fechei o caderno e fiquei olhando a capa por alguns segundos. Era azul, com o brasão dourado do exército estampado no canto. A ironia me fez sorrir. Eu não pretendia enviar aquela carta. Ela era um desabafo, uma forma de colocar em ordem o que o silêncio vinha confundindo. Mas o simples ato de escrevê-la trouxe uma clareza estranha. Nos dias seguintes, passei a enxergar tudo com mais calma. Quando os soldados reclamavam das longas jornadas, eu lembrava de como o tempo é um luxo. Quando o comandante me elogiava por eficiência, eu percebia que minha disciplina era meu abrigo. A carta guardada na gaveta da mesa me lembrava de algo essencial. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Certa manhã, o comandante me chamou ao gabinete. Ele havia recebido confirmação do alto comando. Meu projeto de homenagem aos veteranos havia sido aprovado oficialmente. Eu teria liberdade para coordenar tudo, desde a escolha do local até o discurso final.
Por um instante, senti um aperto no peito. Não era medo, era responsabilidade. Aquilo que, para mim, era apenas uma forma de lidar com a dor, agora se transformava em algo público, maior do que eu. Saí da sala com o documento nas mãos e o coração latejando. Caminhei pelo pátio, sentindo o sol fraco da manhã tocar o rosto. Vi os soldados em formação, o movimento sincronizado das fileiras, o som das ordens ecoando, e entendi que aquele seria o meu verdadeiro palco. Não o salão de festas do casamento do meu irmão, mas a areia úmida de uma praia onde heróis esquecidos seriam lembrados. Naquela noite, voltei ao caderno e reli a carta. Por um segundo, pensei em rasgá-la, mas não. Decidi dobrá-la com cuidado e colocá-la dentro de um envelope. Em vez do nome do meu irmão, escrevi: "Para quem acha que eu exagerei." Era mais simbólico do que pessoal. Guardei o envelope dentro de uma caixa metálica, onde mantinha medalhas antigas, distintivos, fotos e fragmentos de um passado que raramente mostrava a alguém. No dia seguinte, comecei a trabalhar no evento com toda a energia que restava em mim. Liguei para antigos colegas, entrei em contato com associações de veteranos, procurei famílias de soldados falecidos. Cada ligação era um reencontro com memórias que doíam, mas curavam ao mesmo tempo. Alguns me atendiam com entusiasmo, outros com desconfiança, como se não acreditassem que alguém ainda se importava. Quando eu explicava a proposta, uma cerimônia simples, ao pôr do sol, à beira-mar, em homenagem aos que serviram e foram esquecidos, o silêncio do outro lado da linha se quebrava com uma frase que eu ouvi várias vezes: "Ninguém nunca fez isso por nós." Essas palavras me deram combustível. Passei a dormir tarde, revisar listas, buscar patrocínios, pedir autorização para uso do espaço. Eu não queria um evento burocrático. Queria algo humano, verdadeiro, algo que tivesse alma. Aos poucos, as pessoas começaram a se engajar. Oficiais aposentados, enfermeiras de guerra, familiares de soldados desaparecidos, todos queriam participar. E pela primeira vez em meses, senti que minha vida voltava a ter propósito. A exclusão do casamento havia virado a semente de algo maior. Mas ainda havia um fantasma. A carta. Ela ficava ali, guardada na caixa metálica, como um lembrete de tudo o que eu não disse. De vez em quando, eu a pegava e lia de novo, apenas para ter certeza de que não estava sendo injusta. Cada vez que terminava a leitura, eu percebia algo novo. Não era só sobre o meu irmão. Era sobre todas as vezes em que precisei me calar para não ser vista como a militar fria, a mulher difícil, a que não chora. A carta era uma conversa comigo mesma. Num sábado à noite, sentei na varanda do alojamento com uma caneca de café e o som distante das ondas. Olhei o horizonte e pensei em como o mar é igual à farda. Bonito de longe, pesado de carregar. Peguei o envelope e o observei sob a luz fraca. Por um instante, imaginei entregá-lo em mãos, ver a reação do meu irmão, ouvir dele um pedido de desculpas. Mas logo percebi que o perdão que eu precisava não vinha dele, vinha de mim. Queimar aquela carta seria como apagar o que vivi. Enviá-la seria como mendigar atenção. Guardá-la, no entanto, era um ato de respeito. Era dizer: eu sobrevivi a isso também. No dia seguinte, levei o envelope comigo até o trabalho. O evento se aproximava e eu já havia escolhido o local. Uma praia isolada, onde os ventos batiam fortes e a vista se abria em um azul infinito. Era o mesmo lugar onde, anos atrás, recebi minha primeira medalha. Parecia um círculo se fechando. Enquanto caminhava pelo terreno com o mapa em mãos, senti o vento levantar a areia e tocar o rosto. Era frio, mas reconfortante. O mar, ali, tinha o som exato que minha carta merecia. Firme, mas sem gritos. Senti vontade de abrir o envelope, de deixar que o vento levasse as palavras. Mas não o fiz. Coloquei a mão sobre o bolso e disse baixinho: ainda não. Aquela carta, pensei, seria minha bússola até o final. Um lembrete do motivo pelo qual eu estava ali. Não para ser aceita, mas para fazer diferença. Quando voltei à base, havia uma nova mensagem do comandante na minha mesa. Reunião com imprensa local na segunda. Querem cobrir o evento. Sorri sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que o que começou como rejeição estava se transformando em reverência.
E tudo o que eu precisei para isso foi não responder à humilhação com barulho, mas com propósito. E assim, a carta que nunca enviei acabou se tornando o documento mais importante que já escrevi. Não porque alguém a leria, mas porque foi a primeira vez que eu realmente me ouvi. As semanas que se seguiram àquela carta foram diferentes. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que as ordens que me moviam não vinham de um superior. Vinham de dentro. Era como se a voz firme que sempre obedeci, com seu sim, senhora, e em posição de sentido, tivesse finalmente se calado, abrindo espaço para outra, mais calma, mais profunda, que dizia: agora é sua vez de comandar. Eu havia passado a vida cumprindo comandos de outros, mas aquele projeto à beira-mar era a primeira missão que nascia de um impulso meu, pessoal, quase íntimo. E, curiosamente, era também a que mais me parecia necessária. O quartel inteiro começou a se envolver. O evento, que antes seria algo simples, tomou proporções que eu não esperava. Recebemos autorização para usar veículos militares antigos na exposição. A banda sinfônica do Exército se ofereceu para tocar no encerramento, e um grupo de cadetes do último ano pediu para participar como voluntários. Cada vez que eu via mais pessoas se unindo, sentia um peso sair dos ombros. Não era mais sobre o casamento do meu irmão, nem sobre a exclusão. Era sobre mostrar que a honra ainda podia ecoar num mundo distraído. Os dias se tornaram longos e cheios. Eu acordava antes do sol nascer, revisava planilhas, coordenava equipes, checava orçamentos e ligava para veteranos que moravam em cidades distantes. Alguns me atendiam com vozes frágeis, outros com emoção. Houve um coronel aposentado que chorou ao telefone quando ouviu o convite. Achei que ninguém mais lembrava da gente, major. A senhora é o exército que ainda tem alma, sabia? Ele disse antes de desligar. Essas frases ficavam na minha cabeça. Eu anotava todas em um pequeno bloco, como lembranças de uma batalha invisível. Com o tempo, comecei a notar como aquele trabalho também estava curando algo dentro de mim. A cada ligação feita, a cada nome confirmado, eu deixava para trás um pouco do peso da rejeição. Era como se a dor de ser esquecida pela família fosse se diluindo entre as vozes de quem havia sido esquecido pelo país. Mas nem tudo eram flores. Havia resistência. Um tenente mais jovem, designado para supervisionar parte da logística, insinuou que eu estava transformando o evento em algo pessoal. Major, com todo respeito, parece mais um desabafo do que uma cerimônia, ele disse num tom polido, mas carregado de ironia. Respondi sem levantar os olhos do relatório. Então talvez seja o desabafo que o exército precisa ouvir. Ele não replicou, e eu continuei escrevendo, como quem marca território com palavras. Enquanto isso, a data se aproximava. O litoral onde o evento aconteceria era uma área restrita, mas linda, um trecho de areia fina e mar azul, delimitado por uma encosta rochosa e cercado de vegetação nativa. Na primeira visita oficial ao local, levei apenas um soldado para apoio. Caminhei pela areia ainda úmida, com o vento frio batendo no rosto, e senti uma calma estranha. O som do mar tinha algo de cerimonial. Era como se cada onda dissesse presente aos que já não estavam ali. Parei diante de uma rocha alta e imaginei as fileiras de veteranos, as bandeiras tremulando, o brilho do pôr do sol refletindo nos uniformes antigos. Aquela visão me atravessou por inteiro. Pela primeira vez, entendi o que o comandante quis dizer quando escreveu que o reconhecimento nem sempre vem de onde esperamos. Naquela noite, voltei ao alojamento e abri a caixa metálica onde guardava a carta. Li novamente cada linha, mas dessa vez não havia dor. Havia apenas um tipo silencioso de orgulho. Eu não precisava mais que meu irmão me visse. Eu me via, e isso bastava. No dia seguinte, durante uma reunião de planejamento, o comandante apareceu sem aviso prévio. Entrou na sala, olhou o quadro com as anotações e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Major, quando for o dia, quero estar lá, mas não como superior, como veterano. Aquilo me desarmou. Havia sinceridade na voz dele, um reconhecimento que dispensava medalhas. As notícias sobre o evento começaram a circular. Pequenos blogs locais, páginas comunitárias, perfis de redes sociais começaram a compartilhar a iniciativa. Cerimônia à beira-mar homenageará veteranos esquecidos, dizia uma manchete. Uma jornalista entrou em contato querendo cobrir tudo. Major,
A senhora se incomoda se fizermos uma matéria sobre sua trajetória? Perguntou. Eu recusei com delicadeza. Não é sobre mim, é sobre eles. Mas no fundo, sabia que cada passo daquele evento também era uma forma de reconquistar minha voz. Nos bastidores, recebi mensagens de colegas antigos que souberam da história. Alguns ofereciam ajuda, outros apenas escreviam palavras de apoio. Uma capitã da Marinha, com quem servi numa missão humanitária anos antes, enviou um e-mail que me emocionou. Você sempre foi o tipo de mulher que transforma a ferida em farda. Estou orgulhosa, mesmo de longe. As palavras dela ficaram comigo. Certa madrugada, enquanto revisava o discurso que eu faria no encerramento, percebi algo curioso. Eu estava escrevendo o texto no mesmo ritmo em que havia escrito a carta ao meu irmão. As frases curtas, firmes, quase militares, mas com um fundo humano, real. O discurso começava com: nem toda batalha é travada em campo aberto. Algumas acontecem dentro de casa, dentro da alma, dentro da memória. Quando terminei de escrever, fiquei em silêncio por um tempo. Do lado de fora, a chuva começava a cair, e o som lembrava batidas lentas de tambor. Pensei que talvez fosse o destino me lembrando de que até as tempestades sabem respeitar cerimônias. Os dias seguintes foram de pura entrega. Cada detalhe era revisado, desde a posição das bandeiras até o tipo de música que seria tocada. Escolhi canções que falavam de saudade e coragem, e pedi que uma delas fosse executada por uma violinista cega, filha de um sargento falecido. Ela aceitou com um sorriso tímido e uma frase que nunca esqueci. Meu pai dizia que a farda nunca morre, só muda de corpo. Essas pequenas histórias me mostravam que eu estava no caminho certo, e quanto mais me aproximava do evento, mais percebia que ele já não era sobre reparação, mas sobre legado. Numa manhã de sexta-feira, faltando apenas 3 dias para a cerimônia, recebi um envelope no correio interno da base. O remetente me congelou por um instante. Meu irmão. A caligrafia era dele, o nome completo, sem apelidos, sem ironias. Abri com cuidado. Lá dentro, havia um bilhete curto. Soube do evento, vi uma reportagem. Se quiser, posso aparecer para ajudar. Marcos. Fiquei olhando para aquele papel por minutos. Não havia pedido de desculpas, nem menção ao casamento. Apenas a oferta seca, burocrática, como quem tenta se aproximar sem admitir a culpa. Não respondi. Dobrei o papel e guardei dentro da mesma caixa metálica da carta. Era curioso. 2 pedaços de papel agora dividiam o mesmo espaço. Um, o desabafo que eu jamais enviei. O outro, a tentativa de reconciliação que eu não aceitei. Mas, de certo modo, aquilo completava o ciclo, porque pela primeira vez eu percebia que não precisava mais de aprovação familiar para continuar. Eu tinha encontrado uma família nova, feita de veteranos, colegas e histórias que se entrelaçavam em silêncio e respeito. Naquele fim de semana, quando fechei o último relatório e vi a palavra confirmado ao lado de todos os nomes da lista de presença, senti algo que não sentia havia meses. Paz. Eu não precisava mais de convites. Agora, eu criava os meus próprios eventos, e dessa vez, ninguém ficaria de fora. A notícia sobre o evento se espalhou mais rápido do que eu imaginava. Não foi por mim, nem pelo exército. Foi pela voz discreta de quem por muito tempo ficou calado. Um veterano de 68 anos, o sargento Almeida, havia publicado em uma rede social. Depois de 20 anos esquecidos, alguém finalmente lembrou da gente. A postagem tinha uma foto antiga dele em uniforme, tirada durante uma missão nos anos 90. A legenda era simples, mas tinha o tipo de força que nem o mais elaborado dos discursos consegue ter. Em menos de um dia, a publicação já somava centenas de comentários, e com ela, começaram as ligações. A primeira veio cedo, antes das 6 da manhã. Era uma viúva de soldado, Dona Lourdes, que morava a quase 300 quilômetros dali. A voz dela era rouca, cansada, mas cheia de uma gratidão que me desarmou. Major, não sei se a senhora me conhece, mas o meu marido serviu em 1983, na Amazônia. Ele sempre dizia que o exército tinha esquecido dele. Será que eu posso ir a essa homenagem? Claro que pode, Dona Lourdes. Respondi emocionada. Esse evento é para vocês também.
Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse algo que nunca esqueci. Eu não quero nada, minha filha. Só quero ouvir o nome dele sendo dito mais uma vez. Quando a ligação terminou, percebi que aquele evento já não era mais meu. Era deles. Eu apenas o conduzia. A segunda ligação veio poucas horas depois, de um ex-soldado chamado Matias, que hoje trabalhava como motorista de aplicativo. A voz era firme, mas tremia nas pausas. Major, eu servi na sua companhia em 2009. Eu lembro da senhora. Lembro do dia em que a senhora ficou na chuva com a gente até terminar o treinamento. Aquilo me marcou. Fechei os olhos, tentando puxar a lembrança. Eu me lembrava da chuva, da lama, do cansaço, mas não dos rostos. Fico feliz que tenha lembrado, Matias. Espero te ver na cerimônia. A senhora vai falar? Ele perguntou. Sim. Então eu vou levar meus 2 filhos. Quero que eles vejam que ainda existe gente que honra o que veste. Essas pequenas conversas começaram a encher meus dias. Era como se o silêncio do passado estivesse se transformando em vozes vivas, uma a uma, me chamando de volta à humanidade que a rotina militar às vezes apaga. Cada ligação trazia uma história. Um homem que perdeu a perna e dizia que o país também havia esquecido a outra. Uma mulher que trabalhava em hospital de campanha e ainda sonhava com o som dos helicópteros. Um recruta reformado que perguntava com vergonha se podia ir mesmo sem uniforme. Eu dizia sim a todos. O telefone do gabinete passou a tocar sem parar. E no meio de tantos contatos, recebi um e-mail que me fez respirar fundo antes de abrir. Remetente. Redação e canal de fronteiras.com. Um veículo de comunicação nacional. O título era direto. Queremos cobrir o evento da Major Azevedo. Ler meu nome ali, associado a algo tão maior que eu, me causou uma estranha mistura de orgulho e apreensão. Respondi com cautela, agradecendo o interesse, mas pedindo que o enfoque fosse nos homenageados. Eles aceitaram. 2 dias depois, uma equipe confirmou presença. Enquanto as confirmações se multiplicavam, o quartel parecia diferente. Havia um clima de expectativa, um ar novo. Soldados vinham até mim oferecer ajuda. Voluntários apareciam para montar estruturas, e até o comandante, que raramente se envolvia com detalhes, passou a acompanhar de perto, sempre com aquele olhar entre admiração e curiosidade. Major, o exército precisa mais de eventos assim, disse ele num fim de tarde, enquanto observávamos a equipe instalando o estandarte principal. O que a senhora está fazendo é mais poderoso do que qualquer desfile. Agradeci, mas por dentro algo me dizia que ele não fazia ideia do quanto aquilo também era pessoal. Numa noite de quarta-feira, enquanto revisava a lista de homenageados, encontrei um nome que me fez parar por um instante. Capitão Marcos Azevedo, meu irmão. Alguém, provavelmente sem perceber, o adicionara à lista de convidados quando a imprensa mencionou que o evento homenagearia todos os veteranos da região. Ele havia servido por pouco tempo, anos antes de deixar o exército para seguir a vida civil. Ainda assim, o nome dele estava lá. Por alguns segundos considerei apagar, mas deixei. Não por ele, por mim. Eu não precisava continuar apagando as evidências do que um dia ainda foi vínculo. Apenas anotei uma observação ao lado. Participação opcional. E segui o trabalho. Na manhã seguinte, uma mensagem inesperada chegou ao meu telefone. Soube que colocaram meu nome na lista. Se for para ajudar, posso ir. Se for para atrapalhar, prometo ficar longe. Marcos. Li e reli aquela mensagem várias vezes. Nenhuma palavra sobre o passado. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma tentativa tímida de se aproximar. Guardei o celular e continuei o trabalho. Era melhor assim. Que ele viesse como mais um, e não como um peso. Os dias seguintes foram intensos. Eu dormia pouco, comia rápido, vivia entre planilhas e reuniões. Às vezes, acordava de madrugada com ideias novas. Onde posicionar as faixas, como distribuir os convidados, que música deveria encerrar a cerimônia. Tudo tinha que ser impecável, não por vaidade, mas porque aquele evento precisava significar algo real. Numa dessas madrugadas, levantei e voltei a folhear meu caderno azul.
o mesmo onde meses antes havia escrito a carta ao meu irmão. No final das anotações, escrevi uma frase nova, quase como um lembrete. O que nasce da dor precisa servir a alguém, ou vira veneno. Naquela manhã, o telefone tocou de novo. Era uma jornalista da rádio local. Major, o evento já está chamando a atenção. Muitos veteranos estão vindo de outras cidades. A senhora tem ideia de quantas pessoas devem comparecer? Não sei, respondi. Mas se vierem todos os que a guerra esqueceu, talvez não caibam na praia. Ela riu, achando que era uma piada. Eu não estava brincando. No sábado, o primeiro grupo de veteranos chegou à base. Homens e mulheres de idades diferentes. Alguns de muletas, outros de cadeira de rodas, outros ainda com o olhar firme de quem nunca se permitiu quebrar. Um deles me cumprimentou com continência, mesmo estando fora de serviço há mais de 20 anos. Major, é uma honra ser comandado de novo, nem que seja por um dia. Senti a garganta apertar. Respondi à altura. Aqui ninguém está sendo comandado, sargento. Aqui, todo mundo é lembrado. A frase saiu sem planejamento, mas parecia já estar escrita em algum lugar dentro de mim. À medida que o pôr do sol se aproximava, a praia começou a ser preparada. Bandeiras foram hasteadas, tendas montadas, instrumentos afinados. No alto da encosta, instalamos uma faixa grande, com letras simples e diretas. Aos que serviram, e nunca foram esquecidos. Ver aquelas palavras tremulando ao vento foi como respirar pela primeira vez em meses. Mas enquanto o evento ganhava forma, algo dentro de mim começava a mudar. Não era mais sobre provar que eu tinha valor. Era sobre devolver dignidade a quem nunca teve voz. E talvez, de alguma forma, também devolver isso a mim. Na noite anterior à cerimônia, sentei na varanda do alojamento com uma xícara de café e o som do mar ao longe. Peguei meu celular e olhei a última mensagem do meu irmão. Não respondi, mas dessa vez sorri, porque sem perceber, ele também estava respondendo a carta que nunca recebeu. O vento soprou forte, e por um momento fechei os olhos. Lembrei da frase que sempre me guiou: nem toda guerra é feita de tiros. E percebi que naquela eu já estava vencendo, com o som da maré como hino, e com as vozes dos esquecidos me chamando de volta à vida. No dia seguinte, a praia estaria cheia, e entre os rostos anônimos, eu sabia que ele também estaria lá. Mas naquele instante, sozinha, olhando o horizonte, percebi que a maior vitória não seria a presença dele. Seria o fato de eu não precisar mais da aprovação de ninguém para seguir marchando. O sol começou a nascer antes mesmo que eu abrisse os olhos. O reflexo dourado atravessava as janelas do alojamento, espalhando aquele tipo de luz que antecede algo importante. Havia um silêncio diferente na base naquela manhã. Não o silêncio tenso de um dia de operação, mas o silêncio reverente de quem entende que está prestes a testemunhar algo que vai ficar na memória. Eu levantei devagar, dobrei o lençol com precisão e vesti a farda cerimonial. O tecido parecia mais pesado que o habitual, não pelo peso físico, mas pelo significado. Era como se cada costura contivesse as histórias que me trouxeram até ali, as missões, os medos, as ausências, os não que precisei ouvir para chegar até aquele sim. No corredor, os sons começaram a surgir, botas ecoando, vozes trocando instruções, o farfalhar de bandeiras sendo desembaladas. Do lado de fora, o cheiro de maresia se misturava ao de café fresco e combustível dos veículos antigos, que seriam usados na exposição. Caminhei até o pátio e vi o comboio se formando, caminhões militares restaurados, jipes antigos, soldados posicionando estandartes e voluntários civis alinhando cadeiras na areia. Tudo estava exatamente como eu tinha imaginado, talvez até mais bonito. A praia de São Vicente, que durante anos ficou esquecida entre paredões e ventos fortes, agora parecia um santuário. O mar estava calmo, com ondas pequenas, e o céu exibia aquele azul quase translúcido, que só aparece em dias de ventania leve. Os veteranos começaram a chegar aos poucos. Alguns de bengala, outros empurrados em cadeiras de rodas. Muitos acompanhados pelos filhos e netos. Cada um trazia no peito uma história invisível, daquelas que não viram manchete, mas sustentam o país de pé. Fui ao encontro deles, cumprimentando um por um. Não havia formalidade. Eu fazia questão de olhar nos olhos de cada veterano, de cada viúva, de cada filho orgulhoso.
As mãos que eu apertava eram marcadas, ásperas, firmes. Mãos que um dia seguraram armas, construíram pontes, socorreram feridos. Major, a senhora não imagina o que isso significa pra gente, disse um homem magro, com o uniforme antigo ligeiramente amarelado. Imagino sim, respondi. Porque, de um jeito ou de outro, também fui esquecida. Ele sorriu, e o olhar dele parecia entender tudo o que eu não disse. A banda começou a tocar por volta das 10. O som do trompete misturado ao barulho do mar criou uma melodia impossível de ensaiar. As notas se espalhavam pelo vento, e a cada compasso eu sentia a garganta apertar. A cerimônia tinha começado. O comandante fez o discurso de abertura. Falou sobre dever, sobre coragem, sobre o peso e o privilégio de servir. Eu ouvia, mas, ao mesmo tempo, olhava para o horizonte. As ondas batiam no ritmo exato das palavras dele, como se o mar também prestasse continência. Quando ele terminou, o microfone foi passado para mim. Por um instante, hesitei. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia que aquelas palavras precisavam nascer de um lugar verdadeiro. Respirei fundo e comecei. Nem toda batalha é travada com fuzis. Algumas acontecem no silêncio das memórias, nas madrugadas sem sono, nas casas onde as lembranças ainda fardadas esperam ser lembradas. Hoje, estamos aqui não para celebrar medalhas, mas para devolver nomes. As palavras saíam com firmeza, mas o coração batia como se marchasse. Continuei. A farda nunca é apenas tecido. Ela é promessa, é peso, é cicatriz. E mesmo quando o corpo envelhece, mesmo quando a guerra fica distante, há algo que permanece. A certeza de que servir nunca foi sobre ser visto, mas sobre não se esquecer de quem somos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som do mar pareceu diminuir. Eu olhei em volta e vi rostos marejados, ombros enrijecidos, queixos trêmulos. O comandante estava com os olhos baixos, como quem lembra de algo que preferia esquecer. Alguns veteranos se levantaram e bateram continência. Outros simplesmente choraram em silêncio. No meio da multidão, vi alguém se aproximando. O sol refletiu no terno claro, e eu reconheci de imediato. Meu irmão. Ele caminhava devagar, olhando ao redor como quem tenta encontrar o próprio lugar. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Eu continuei falando, mas dentro de mim, tudo se embaralhou. Às vezes, o reconhecimento vem tarde, continuei. Mas vem, porque a honra pode ser esquecida por muitos, mas nunca desaparece de quem a carrega. Quando terminei, aplaudiram. Aplaudiram não a mim, mas o gesto, o que aquilo representava. Aplaudiram a si mesmos. E naquele aplauso coletivo, eu percebi algo. A reconciliação que eu nunca teria em casa estava ali, diante do mar, nas mãos calejadas daqueles que ainda sabiam o que era respeito. Meu irmão permaneceu parado, observando. Quando a banda retomou o hino, ele se aproximou devagar. Eu o vi hesitar antes de falar. Eu não sabia, murmurou com a voz embargada. Eu não fazia ideia do que era tudo isso para você. Não é para mim, Marcos, respondi mantendo o tom sereno. É por todos nós. Ele assentiu, e percebi nos olhos dele uma mistura de vergonha e compreensão. Nenhuma palavra seria suficiente para apagar o que passou, mas naquele breve instante, o silêncio bastou. Depois da cerimônia, as famílias se reuniram. Crianças brincavam perto da água, veteranos se abraçavam, repórteres registravam depoimentos. Eu fiquei de pé por um tempo, observando tudo em silêncio. Senti o vento bater no rosto e o gosto salgado da maresia. A sensação era de missão cumprida, mas também de recomeço. Quando o sol começou a se pôr, a violinista cega subiu no pequeno palco improvisado e começou a tocar Céu de Brigadeiro. O som do violino ecoou na praia como uma prece. Alguns fecharam os olhos, outros cantaram baixinho. E no fim, quando a última nota se dissipou, o público ficou imóvel por alguns segundos antes de aplaudir de novo, dessa vez mais forte, mais emocionado. Meu irmão se aproximou mais uma vez. Trazia algo nas mãos. Um envelope pequeno, dobrado. Isso é para você, disse entregando. Olhei o nome escrito. Major Azevedo, com orgulho. Não abri. Apenas o segurei e disse, obrigada por ter vindo. Ele respirou fundo, como quem tenta conter um peso antigo. Eu devia ter te convidado. Talvez não fosse a hora, respondi. Hoje foi. Ele assentiu, e por um breve momento, o vento soprou mais forte,
levantando a faixa principal do evento. As palavras "aos que serviram" e "nunca foram esquecidos" tremularam no ar, douradas pela luz do entardecer. Enquanto todos se dispersavam, permaneci ali, olhando o mar engolir o sol devagar. Pensei na garota que um dia acreditou que o reconhecimento precisava vir da família. Pensei na mulher que entendeu que a verdadeira validação vem daquilo que construímos, mesmo que ninguém veja. O evento terminou, mas algo em mim continuou. O barulho das ondas era agora o mesmo da respiração, constante, firme, presente. A praia, antes esquecida, havia se tornado altar, e sem perceber, aquele dia me devolveu algo que eu achei ter perdido para sempre: o sentido. Quando todos se foram, caminhei até a água, molhei as mãos, fechei os olhos e deixei que o mar lavasse o sal das lágrimas que eu não deixei cair durante a cerimônia. Ao abrir os olhos, percebi que não havia mais raiva, nem vazio. Só uma paz simples, profunda, como o mar ao entardecer. E foi ali, com o vento levando o som das últimas vozes, que compreendi. Eu não precisei de um convite para chegar onde estava. Eu mesma escrevi o meu. 3 dias depois da cerimônia, o mar ainda parecia guardar ecos do que aconteceu naquela manhã. A praia, que antes era um ponto esquecido no mapa, agora recebia visitantes curiosos. O vento continuava soprando com a mesma força, mas havia algo diferente no ar, uma espécie de reverência silenciosa. Eu voltava ao local todas as tardes, sozinha, para recolher pequenos restos deixados pelo evento. Uma fita caída, uma flor ressecada, uma condecoração esquecida na areia. Nenhum daqueles objetos tinha valor material, mas cada um deles parecia conter o peso do que foi vivido ali. Eu achava que, depois daquele dia, tudo voltaria ao normal, que o evento seria apenas mais um registro nos arquivos da base, uma cerimônia bonita perdida entre tantas outras. Mas na manhã de segunda-feira, ao abrir o celular, percebi que havia algo fora do comum. O número de mensagens era absurdo. Meu nome aparecia em dezenas de notificações, e um vídeo estava sendo compartilhado com força nas redes sociais. O título era simples: Uma Major, o Mar e a homenagem que o Brasil esqueceu de fazer. Cliquei. O vídeo começava com o pôr do sol refletindo nas bandeiras, o som do violino ao fundo, e a minha voz, gravada sem que eu soubesse, ecoando pelo microfone. Nem toda batalha é travada com fuzis. Algumas acontecem no silêncio das memórias. A gravação durava pouco mais de 4 minutos, mas era intensa. Mostrava trechos da cerimônia, rostos emocionados, veteranos batendo continência, crianças segurando retratos antigos. E no final, uma imagem aérea capturada por um drone. O mar dourado pelo sol e, no centro da praia, um círculo formado por veteranos e familiares de mãos dadas. O vídeo terminava com um simples letreiro: Honra é o que permanece quando o mundo esquece. Em menos de 24 horas, ele já havia sido compartilhado por milhares de pessoas. Jornais nacionais começaram a reproduzir o conteúdo, e o assunto subiu entre os mais comentados do país. Comentários de todo tipo inundavam as redes. Chorei vendo isso. Obrigado por lembrar dos nossos heróis. Finalmente alguém fala do valor dos veteranos. Essa mulher representa tudo o que o serviço público deveria ser. E claro, entre os elogios, também vinham as críticas disfarçadas de opinião. Marketing barato do exército. Isso é só discurso para a câmera. Aposto que foi ideia de político. Mas pela primeira vez, as críticas não me afetaram. Eu sabia a verdade. E no fundo, a repercussão estava fazendo exatamente o que eu esperava, dando voz a quem nunca teve espaço. No quartel, a agitação era perceptível. Repórteres começaram a aparecer na portaria pedindo entrevistas. O comandante, que normalmente detestava exposição, me chamou ao gabinete. Quando entrei, ele estava de pé, com o celular na mão. Major, a senhora viu isso? Perguntou, apontando para a tela. Assenti. Está correndo o país. Ele se sentou e sorriu, algo raro. Eu sirvo há 40 anos. Nunca vi algo assim. A senhora conseguiu o que nenhuma campanha oficial conseguiu. Fez o Brasil ouvir. Aquelas palavras me deixaram sem resposta. Eu agradeci. Saí da sala e fui direto para o pátio. Lá fora,
O som dos helicópteros se misturava ao burburinho dos soldados comentando sobre o vídeo. Alguns vinham me cumprimentar, outros apenas acenavam à distância, com um tipo de respeito silencioso que nunca precisei exigir. No meio de tanta movimentação, recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas atendi mesmo assim. Major Azevedo? Aqui é da Secretaria Nacional dos Veteranos. Assistimos ao vídeo. Queremos conversar sobre um possível projeto em nível nacional. Demorei alguns segundos para responder. Claro, estou à disposição. Ah, e parabéns, disse a voz antes de desligar. A senhora devolveu dignidade a muita gente. Fiquei parada por alguns instantes, segurando o telefone, sem saber o que sentir. De certa forma, aquela ligação simbolizava o que sempre busquei: reconhecimento. Mas agora, quando ele finalmente vinha, eu percebia que já não o esperava mais. Era apenas consequência do que foi feito com verdade. No fim da tarde, a jornalista que havia coberto o evento me enviou um e-mail com o link da matéria principal, a major que transformou a dor em farda e o esquecimento em honra. A reportagem trazia depoimentos de veteranos, trechos do meu discurso e, no final, uma frase que me arrepiou. Enquanto muitos pedem para serem lembrados, ela decidiu lembrar os outros. Naquela noite, sentei na cama do alojamento e li os comentários um por um. Entre centenas de nomes desconhecidos, havia uma mensagem curta, simples, vinda de um perfil que eu conhecia bem. Orgulho é pouco. M. Era meu irmão. Fiquei olhando aquelas 2 letras por um tempo. Não respondi, mas algo dentro de mim se acalmou. Ele finalmente havia entendido. Talvez tardiamente, mas entendeu. Nos dias seguintes, o impacto só cresceu. Convites para palestras, entrevistas, convocações de entidades militares. Eu recusei quase todos. Não porque não valorizasse, mas porque sabia que o brilho daquele momento não era meu. Era coletivo. Aceitei apenas um convite, feito por um programa jornalístico, que queria transmitir uma parte da minha fala original. Quando o apresentador me perguntou o que eu sentia ao ver o vídeo viralizar, respondi com sinceridade. Eu sinto que o país ainda tem coração. Ele só precisa ser lembrado de como usá-lo. A entrevista durou poucos minutos, mas rendeu ainda mais repercussão. Recebi cartas de escolas, vídeos de crianças desenhando bandeiras e até uma mensagem de uma mulher do interior que dizia: "Meu pai nunca teve homenagem nenhuma. Obrigada por fazê-lo sorrir do céu." Foram tantos gestos pequenos que juntos pareciam um abraço coletivo. Mas a maior surpresa veio na semana seguinte. Um grupo de jovens cadetes pediu autorização para criar um projeto permanente chamado Mar de Memórias, inspirado na cerimônia. O objetivo era levar eventos semelhantes a outras cidades do país. O comandante aprovou imediatamente e pediram que eu fosse a madrinha simbólica do programa. Na cerimônia de lançamento, eles exibiram novamente o vídeo. Eu o assisti em silêncio, tentando me ver não como protagonista, mas como parte de algo maior. Quando a tela mostrou o momento em que eu dizia: "Não celebramos medalhas, devolvemos nomes", ouvi o público se levantar e aplaudir. E percebi que o eco daquilo ia muito além de mim. Depois do evento, voltei sozinha para a praia. O vento estava mais frio e o mar mais agitado. Caminhei até o mesmo ponto onde havia feito o discurso e sentei na areia. Peguei o envelope que meu irmão me entregou no dia da cerimônia. Eu ainda não o havia aberto. Rasguei a borda com cuidado. Dentro, havia uma única folha, escrita à mão. "Não fui o irmão que você merecia, mas você foi a irmã que o país precisava. Marcos." A leitura me arrancou o ar. Não chorei. Apenas fiquei ali, olhando o mar, deixando o vento secar o que talvez fossem lágrimas que não chegaram a cair. Dobrei a carta e a guardei dentro do caderno azul, junto da que eu nunca enviei. 2 histórias que enfim se encontravam. Enquanto o sol se punha, percebi que algo dentro de mim também se encerrava. Não com dor, mas com alívio. O que começou como exclusão se transformara em símbolo. O que nasceu de silêncio virou voz. E sem que eu planejasse, aquele vídeo, gravado por acaso, postado por alguém que apenas quis compartilhar um momento bonito, havia se tornado um hino, não de guerra, mas de humanidade. Na manhã seguinte, a praia amanheceu coberta por flores deixadas por desconhecidos. Algumas traziam bilhetes com frases simples. "Meu avô serviria com orgulho sob seu comando. Por vocês ainda marchamos.
Vocês nos lembraram o que é pátria. Foi então que compreendi de vez. A internet não havia apenas viralizado um vídeo. Havia despertado um sentimento adormecido. E pela primeira vez desde tudo aquilo, eu não pensei mais no convite que nunca veio. Porque, sem perceber, o mundo inteiro havia me convidado a voltar para o meu lugar. Quando o vídeo alcançou a televisão nacional, as ligações começaram. No começo, eram desconhecidos. Jornalistas, colegas antigos, pessoas que eu não via há anos. Depois, vieram os parentes, primos distantes, tias que mal lembravam meu aniversário, todos subitamente orgulhosos de ter uma militar famosa na família. Eu ouvia cada voz com a mesma calma de quem aprendeu a sobreviver em trincheira emocional. Sabia que aquele entusiasmo era raso, passageiro, alimentado pela visibilidade, não pela compreensão. Ainda assim, eu atendia, agradecia, desligava, mas havia uma ligação que não vinha, a da minha mãe. Durante 2 semanas, esperei sem admitir que esperava. Cada toque de telefone me fazia pensar nela. Quando finalmente ligou, a voz dela saiu trêmula, ensaiada, como se cada palavra tivesse sido discutida com alguém antes de ser dita. Filha, vi você na televisão. Que coisa linda o que você fez. Obrigada, mãe. Seu irmão ficou tão emocionado, sabia? Ele disse... Ela hesitou. Ele disse que se sentiu envergonhado. Não respondi de imediato. O silêncio do outro lado pesou. Então ela continuou. Você sabe como ele é. Ele não entende o seu jeito, mas ele sempre te amou. Só não sabe demonstrar. Era o mesmo discurso de sempre, aquele que transformava as feridas em mal-entendidos e os insultos em equívocos de afeto. Mas dessa vez, eu não senti raiva. Senti apenas distância. Aquele tipo de distância que não se mede em quilômetros, mas em maturidade. Tá tudo bem, mãe, respondi. Não precisa explicar nada. Ele quer te ver, insistiu. Disse que quer te levar para jantar, conversar, colocar tudo em ordem. Mãe, eu agradeço, mas não há nada fora do lugar. Ela suspirou, derrotada, e encerramos a ligação com aquelas frases neutras que as famílias usam quando o amor virou campo minado. Nos dias seguintes, as notícias sobre o evento ainda circulavam, mas o barulho começava a diminuir. A viralização tinha virado memória, e eu voltava a uma rotina quase normal. Só que agora, cada passo meu parecia acompanhado por olhares diferentes. No mercado, as pessoas me reconheciam. No quartel, os soldados pareciam mais atentos. E até o comandante me tratava com um respeito que ultrapassava o protocolo. Era uma sensação estranha, boa, mas inquietante. Porque, no fundo, eu sabia que nenhuma visibilidade traz de volta o que se perde quando alguém da sua própria família te nega. Foi numa tarde de sábado que o inesperado aconteceu. Eu estava revisando relatórios no gabinete quando o segurança da base anunciou pelo interfone que havia visitantes pedindo para me ver. Fui até o portão. Lá estavam minha mãe e meu irmão. O vento batia forte e o sol refletia no portão metálico, deixando o cenário quase simbólico, uma fronteira literal entre o que fomos e o que restava. Minha mãe trazia nas mãos uma sacola de papel com flores e algo embrulhado em tecido. Meu irmão, com as mãos nos bolsos, parecia desconfortável, como um adolescente levado a pedir desculpas. "Podemos entrar?" Ele perguntou. "Claro." Levei-os até o pequeno jardim interno, o mesmo onde eu tomava café quando queria ficar sozinha. Sentamos num banco de concreto. Ninguém falava. O som distante dos helicópteros fazia o papel de mediador. Foi minha mãe quem começou. "Marcos queria te dizer uma coisa." Ele respirou fundo, evitando meu olhar. "Eu vi o vídeo umas 10 vezes. E olha, eu não sabia. De verdade, eu não tinha noção do que tudo isso significava para você." "Não era para mim," respondi, repetindo as palavras da cerimônia. "Era para todos nós." "Eu sei," disse ele com a voz embargada. "Mas eu errei. Fui covarde. E arrogante." Olhei para ele em silêncio. Não por orgulho, mas porque, depois de tanto tempo, eu já não sabia o que se faz com um pedido de perdão. A mágoa antiga não queimava mais, mas ainda deixava cinzas. Ele continuou. "Eu tinha raiva de você. Da forma como você parecia sempre no controle, como se não precisasse de ninguém. Eu achava que sua força era frieza." "E agora?" perguntei. "Agora eu vejo que era o contrário.
que você era a única que sabia lidar com o que doía. As palavras dele soaram sinceras, mas soavam tardias também. Minha mãe apertou minha mão emocionada. Vocês dois perderam tanto tempo brigando, disse ela com lágrimas. Agora o país inteiro te conhece, filha. Seu pai teria tanto orgulho. Quando ela mencionou meu pai, algo se desfez dentro de mim. Ele fora quem mais acreditou na minha vocação, quem me ensinou a marchar pela primeira vez, ainda criança, num corredor estreito da casa antiga. Lembrei dele e senti, pela primeira vez em anos, vontade de chorar. Mas contive. Meu irmão me entregou um envelope. Isso é pra você. Abri. Dentro havia uma foto. Nós dois, ainda pequenos, em frente à casa dos nossos pais. Ele de bicicleta, eu segurando uma espada de brinquedo. No verso, ele havia escrito: desculpa por ter esquecido de quem você sempre foi. Demorei alguns segundos para falar. Você não precisa pedir desculpas. Preciso sim, insistiu. Porque agora eu entendo que o problema nunca foi a farda. Foi o espelho. Eu não sabia lidar com o reflexo da sua coragem. A frase me atingiu mais fundo do que qualquer discurso. Conversamos por horas. Falamos pouco do passado e mais do que viria. Ele contou que o vídeo o fez repensar o trabalho, os valores, a forma como tratava as pessoas. Disse que queria recomeçar, que talvez houvesse espaço para um novo tipo de família, não baseado em obrigações, mas em respeito. Antes de irem embora, minha mãe se levantou e disse: promete que vem almoçar com a gente no domingo? Sorri. Prometo tentar. Ela sorriu de volta, e percebi que, pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso não carregava culpa. Depois que se foram, fiquei no jardim por um tempo, observando as folhas balançarem ao vento. Pensei em quantos anos eu havia passado tentando ser vista, e em como, no fim, a visibilidade que realmente importava era a do olhar de dentro, o que eu tinha redescoberto em mim mesma. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu irmão. Acho que finalmente entendi o que significa servir. Não é sobre obediência, é sobre entrega. Respondi com uma única frase. Então, talvez, agora você entenda quem eu sou. E ele respondeu apenas com um emoji de continência. Simples, simbólico, mas suficiente. Dias depois, minha mãe enviou uma foto do almoço de domingo. A mesa estava posta, o prato favorito do meu pai no centro, e uma cadeira vazia, a minha. Na legenda, ela escreveu: seu lugar está guardado, sempre. Olhei aquela foto por longos minutos. Não chorei, apenas sorri, porque finalmente percebi que o espaço que eles agora me ofereciam era o mesmo que eu precisei construir sozinha para que existisse. A família não tinha mudado completamente. Ainda havia feridas, silêncios, diferenças. Mas pela primeira vez, eu não via mais inimigos. Via gente, imperfeita, frágil, humana, e naquele entendimento, encontrei algo mais poderoso do que perdão. Encontrei paz. Na manhã seguinte, voltei à praia. As flores deixadas pelos desconhecidos já tinham murchado, mas o mar seguia ali, constante. Fiquei olhando o horizonte e pensei em como as marés sempre voltam, mesmo depois das tempestades. A família é assim também. Às vezes se afasta, mas sempre deixa rastros na areia. Peguei um punhado de conchas e as coloquei dentro do caderno azul, entre as duas cartas, a que nunca enviei e a que recebi. Fechei o caderno e respirei fundo. Agora, o ciclo estava completo. O que começou com um convite que nunca veio terminava com uma cadeira reservada. O que nasceu de rejeição terminava em reconhecimento. E o que foi dito como ofensa, não traga seu drama de exército pra cá, agora se tornava testemunho de vida. O silêncio que antes me feriu, agora me protegia. E a mulher que um dia esperou ser convidada finalmente entendeu. Eu nunca precisei de permissão para pertencer. O tempo passou devagar depois da reconciliação. A repercussão do vídeo diminuiu, as entrevistas cessaram, e a rotina da base voltou ao ritmo previsível dos dias úteis. Eu já não era notícia, e isso me trouxe um alívio que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez em meses, pude acordar sem ter mensagens de repórteres, convites para palestras ou convocações de cerimônias. O barulho cessou e o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Não o que dói, mas o que acolhe. Continuei servindo,
mesmo sem grandes missões. Treinava recrutas, revisava relatórios, fazia inspeções de rotina. Às vezes, quando passava pelos corredores, ouvia os soldados comentando o evento à beira-mar, como se fosse uma lenda recente. Diziam, a major que fez o país lembrar dos veteranos. Eu ouvia, sorria discretamente e seguia. Era estranho ser personagem de algo que eu só quis fazer por dever. Certa manhã, o comandante me chamou ao gabinete. Entrei achando que era mais um pedido administrativo, mas havia algo diferente na expressão dele. Sobre a mesa, um envelope oficial selado. Major Azevedo. Chegou da capital. Reconhecimento de mérito. Parei. Reconhecimento de quê, senhor? Pela contribuição à valorização dos veteranos. Vai receber uma medalha de honra da força. Por um instante, fiquei sem palavras. Agradeci, firme, mas no íntimo, o gesto me pareceu quase simbólico demais. Uma medalha, uma peça de metal para representar tudo o que foi vivido. As rejeições, as batalhas invisíveis, o mar, as cartas, o silêncio. Ainda assim, aceitei. Não por vaidade, mas porque compreendi que aquele reconhecimento não era apenas meu. Era de todos que marcharam sem serem vistos. A cerimônia seria em Brasília, 2 semanas depois. Quando o dia chegou, viajei sozinha. O avião decolou ao amanhecer, e a vista das nuvens alaranjadas me lembrou a manhã do evento à beira-mar. Pousei com o mesmo sentimento de quem retorna a um campo conhecido, mas em nova missão. O auditório estava cheio. Oficiais, autoridades civis, jornalistas. O ambiente era formal, frio, controlado. Quando chamaram meu nome, caminhei até o palco com o passo firme que aprendi a manter, mesmo quando o coração vacila. O ministro fez um breve discurso, e eu me mantive em posição de sentido. Então ele colocou a medalha no meu uniforme e disse, em voz solene, por lembrar ao Brasil que a honra não se aposenta. Aquela frase ficou ecoando. Aplausos seguiram, flashes, cumprimentos. Mas o som que dominava a minha mente era o das ondas, o violino e a voz dos veteranos no evento. Quando a cerimônia terminou, deixei o salão discretamente. No caminho de volta ao hotel, o motorista do carro oficial perguntou se podia tirar uma foto. Claro, soldado, respondi. Ele ajeitou o celular e comentou. Minha avó viu a senhora na TV. Disse que chorou. Sorri, e naquele instante percebi que nenhuma medalha teria o mesmo peso que uma lágrima sincera. No quarto do hotel, tirei o uniforme, pendurei a farda e deixei a medalha sobre a mesa. Fiquei olhando para ela por um tempo. O metal brilhava sob a luz amarelada, refletindo o rosto de uma mulher que, de alguma forma, já não era a mesma. Lembrei-me da frase do meu pai, que costumava repetir sempre que eu duvidava de mim. Um soldado não é medido pela farda, mas pelo silêncio que carrega depois da guerra. Naquela noite, entendi o que ele queria dizer. O silêncio que eu carregava agora era o de quem venceu batalhas sem disparar um tiro. Quando voltei à minha cidade, encontrei a base decorada com bandeiras e flores. Os soldados haviam preparado uma recepção simples, mas calorosa. Entre eles, vi minha mãe e meu irmão, de pé, sorrindo. Ele vestia uma camiseta com o símbolo do evento Mar de Memórias. Ao me ver, bateu continência. Um gesto simbólico, sem ironia. Eu devolvi. Veio buscar a cadeira do almoço? Perguntei em tom leve. Vim devolver o convite, respondeu ele sorrindo. Agora é você quem tem lugar em todas as mesas. Minha mãe chorava baixinho. Abracei os dois. Não havia palavras necessárias. Nos dias que se seguiram, continuei recebendo cartas e e-mails. Um veterano escreveu de Manaus dizendo que começou a dar palestras em escolas depois de ver o vídeo. Um grupo de estudantes me enviou desenhos retratando o evento, com bandeiras tremulando e o mar em azul. Eu guardava tudo num fichário, como quem arquiva provas de que algo deu certo. Certa tarde, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia. Era a praia da cerimônia, vista do alto, com dezenas de pessoas formando novamente o círculo que ficou famoso. Alguém havia escrito atrás: eles voltam todo ano. Agora é tradição. Segurei a foto por um longo tempo. Senti algo que misturava orgulho e humildade. Era como se aquele lugar, um pedaço qualquer de areia, tivesse se transformado em altar permanente da memória. Mais tarde, voltei lá. O vento soprava com a mesma firmeza. O mar rugia baixo.
e o horizonte parecia mais amplo. Caminhei devagar, até o ponto exato onde fiz o discurso. Fechei os olhos e ouvi, na mente, o som da banda, as palmas, o choro contido, o barulho das ondas. Peguei a medalha do bolso e a segurei por um instante. O metal estava frio, mas o peso era leve. Sem pensar muito, ajoelhei-me e cavei um pequeno buraco na areia. Coloquei a medalha ali, envolta num pedaço de pano azul, o mesmo que usei para limpar o uniforme no dia da cerimônia. Que ela fique aqui, murmurei, no lugar certo. O vento soprou forte, cobrindo o buraco com areia. Fiquei observando até que desaparecesse por completo. Aquele gesto não era desprezo, era gratidão. A medalha cumprira o papel dela, lembrar-me de quem eu fui. Agora, eu queria lembrar de quem eu sou. Sentei-me na areia e fiquei olhando o mar até o sol começar a se pôr. Pensei em tudo o que havia acontecido. O casamento do qual fui excluída, o evento que nasceu de uma dor, o vídeo que virou símbolo, a reconciliação, o reconhecimento. Tudo aquilo parecia um ciclo perfeito, mas não de glória, de compreensão. A verdade é que a vida militar me ensinou a obedecer, mas foi a rejeição que me ensinou a comandar o próprio destino. E naquele instante, olhando o horizonte, percebi que havia algo maior do que medalhas ou manchetes. O silêncio. Um silêncio limpo, calmo, que não precisa ser preenchido com aplausos. O mesmo silêncio que preenche a alma de quem entende que a vitória, às vezes, é apenas permanecer de pé, com o coração em paz. Antes de ir embora, deixei um último bilhete preso a uma pequena pedra, próxima à margem. Escrevi: a honra não precisa de plateia. Basta que o mar saiba o nome de quem serviu. O vento levou algumas gotas de maresia até o papel, borrando as letras. Sorri, porque era isso. O tempo apaga os traços, mas não apaga o que é verdadeiro. Caminhei de volta sem olhar para trás. O som das ondas me acompanhava, como se o mar marchasse comigo. Quando alcancei a estrada, o celular vibrou. Uma nova mensagem do meu irmão. Estive na praia hoje cedo. Acho que vi o que você deixou. Ela está segura. M. Olhei para o horizonte uma última vez. Respirei fundo. E percebi que pela primeira vez em muitos anos, eu não estava tentando provar nada a ninguém. Eu era simplesmente uma mulher que serviu, que caiu, que levantou e que aprendeu a fazer do silêncio o seu hino. O vento soprava e o som do mar se misturava à lembrança distante da banda tocando Céu de Brigadeiro. Fechei os olhos e deixei que a música imaginária me guiasse de volta. Porque no fim, talvez seja isso o que resta a todo soldado. Um hino que só o coração escuta, uma medalha enterrada na memória e a certeza de que, mesmo esquecidos, seguimos em marcha. E ali, naquele fim de tarde, com o mar brilhando em tons de cobre, eu entendi de vez: a honra não se perde, ela apenas muda de endereço.